Boa noite, pessoal. Retomando aí nosso estudo da jornada de Joana, do livro Homem Integral. Hoje a gente vai estudar o capítulo 26, Observador, Observação e Observado. Antes disso, vamos para a nossa oração. Quem gostaria de fazer a oração? Eu. Manda ver, Léo. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer a oportunidade de mais um dia de estudo nesta casa, aos nossos amigos espirituais que aqui se encontram, a esses amigos do Hospital Fraterno que aqui também comparecem para o estudo em voga, que possamos assim iniciar mais uma leitura do entendimento, para que possamos assim executar o que nós aprendemos. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Semana passada a gente estudou o capítulo 25, ter e ser, né? A diferença do ter, das coisas externas, do ser, e o quanto isso pode ser conflitante, né, na vida das pessoas. E hoje sobre observador, observação e observado. Quem quer começar? Eu não estava aqui semana passada, não? Não. O que eu estava fazendo? Quer começar, Léo? Pode ser. Você tá com dor de cabeça. Observador, observação e observado. Anteriormente, pareciam existir três posturas na situação de um observador. Vai falar. Tá certo. A pessoa, o objeto e o ato, né? Separados, a pessoa se abstraía de todo para observar. O objeto se apresentava à distância, sob observação. A atitude afastava o observador. Esses limites tornavam-se dificuldades para um comportamento unitário, concorde com as circunstâncias, afastando sempre o indivíduo dos acontecimentos e, de certo modo, isentando-os das responsabilidades. As complexidades do destino, da sorte, do berço e outras preponderavam como mecanismos de justificação do êxito ou do fracasso de cada um. O homem se apresentava, então, dissociado da vida, afastado do universo, fora das ocorrências, como um ser à parte dos fatos. Por isso que ele fala no capítulo, no parágrafo acima, né? A sorte, o destino, o homem, ele é como se ele fosse jogado nisso. Ele é à parte. A pouco e pouco, ele se deu conta de que a unidade se encontra presente no conjunto, que por sua vez se faz unitário, assim como a onda é o mar, embora o mar não seja a onda. Permanecem em tal postura os critérios da individualidade pessoal, não obstante a sua integração no todo. O olho que observa é ao mesmo tempo o olho observado, responsável pela observação. A criatura já não se isola da harmonia geral ou do coletivo, a fim de observar, sem que, por sua vez, não seja observada. A observação faz parte da vida, que, de igual modo, depende do indivíduo observador. Na inteireza da unidade, todos os agentes que a constituem são portadores do mesmo grau de responsabilidade, a benefício do conjunto. Não há como transferir-se para outrem a tarefa de que lhe diz respeito. Opa. O excesso de esforço em um enfraquece-o a favor negativo da ociosidade de outro, que se debilita por falta de movimentação. Vamos comentar, né? Ele, nessa parte aí essa parte inicial do estudo, ele coloca, né, as três posturas, né, que é pessoa, objeto e ato, que é aquela visualização de fora, né, você observando o ato da natureza de fora. Então, nós tínhamos esse raciocínio, havia esse raciocínio de que as coisas aconteciam fora do meu desejo. Então, era o destino, era a sorte, era coisas da vida, enfim. Depois, ele começa a fazer na casa dela, a Joana, começa a fazer um paralelo, né, com essa questão do todo, do unitário, né, do conjunto.
E aí ela vem nos falar da integração do homem nesse conjunto. E aí eu acho que ela vai querer lá para frente, chegar em causa e efeito e tudo mais. E também na questão da própria responsabilidade. Por quê? Porque quando eu observo uma ação que eu mesmo faço, por óbvio, pode ser que outras pessoas não vejam isso, não observem. Entretanto, a minha consciência vê. Então, toda ação que eu executo, por mais que eu queira esconder dos outros, de mim eu nunca vou conseguir esconder. Nunca. Absolutamente nunca. Entendeu? E evidentemente que isso tem um efeito para a minha vida. E, inclusive, ela coloca uma situação muito interessante, que é o seguinte: nós somos indivíduos coletivos, né? Nós temos nossa individualidade, mas nós temos que ter essa convivência geral, né? Vamos falar assim, para que nós possamos evoluir, crescer e tudo mais. E aí, o que ela coloca? Interessante. Ela faz um paralelo, ela fala ali embaixo, ela fala desse jeito. O que um se esforça muito, se tem um se esforçando muito, é porque tem um ali ocioso. Entendeu? Porque existe uma unidade. Então, para funcionar aquilo, um está trabalhando demais, o outro está trabalhando de menos, quando tem esse desequilíbrio. Isso é muito claro. Isso é no nosso nicho de vida. Você tem isso na sua casa, você tem isso no seu trabalho, você tem isso no centro, você tem isso em todo quanto é lugar em que haja pelo menos duas pessoas. Então, para ter o equilíbrio, as duas têm que estar ali numa dinâmica, né, recíproca, vamos dizer assim. Então, e, obviamente, como eu tenho a minha responsabilidade, como ela afirma, eu tenho os meus compromissos. Eu não tenho como transferir para o outro uma responsabilidade minha. Não tem como. Eu posso colocar o outro como procurador para fazer algo, mas se for uma coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que desenvolver, ela é minha. Por exemplo, se eu tenho raiva de alguém, se eu estou ali numa situação de tristeza com determinada pessoa, e assim eu já não tenho mais vínculo com essa pessoa, beleza, eu já não tenho mais o espaço físico ali, vamos falar assim, a convivência, só que eu tenho uma coisa minha que é o quê? A responsabilidade que eu tenho com o conhecimento, com o estudo, com uma codificação moral e tudo mais, que é o quê? Eu transferi para mim a tarefa do perdão, ou da evolução disso. É uma coisa minha. Não tem como eu jogar para o outro. Entendeu? É um ato meu. O outro não pode até não me perdoar, deu treta, eu vou pagar na outra vida, vai ter um... mas tem que partir de mim. Entendeu? Ou mesmo quando eu fui atacado, eu também, com conhecimento, com a maneira como a gente aprende, eu tenho um pouco mais de compaixão. Entendeu? Eu tentar entender um pouco o lado da pessoa, às vezes a sua questão mesmo moral, e às vezes uma pessoa alienada, como diria o Aniceto, o Silas. Então, o que acontece? Eu não sei o que a Joana vai falar à frente, mas eu acho que ela está nessa questão do movimento, da inteireza, da nossa observação própria. É a questão de inserir o indivíduo na situação de forma que ele entenda que ele tem a sua responsabilidade ali, claro, né? Tipo, eu não tenho que me abster, eu não tenho que ficar em cima do muro, porque eu faço parte disso. Eu tô aqui, eu faço parte do convívio com essas pessoas que eu estou, desse grupo, daquele grupo que eu frequento aqui na casa, por exemplo, né? A gente tem o nosso grupo aqui, que faz os diversos trabalhos da casa. Cada um está inserido nesse grupo, faz parte desse grupo e tem a sua responsabilidade perante o grupo e perante a si mesmo. O fato da casa existir e oferecer um trabalho para as outras pessoas, que são os terceiros, não redime a participação do indivíduo ali. Porque se não fosse o indivíduo, não aconteceria nada disso. Então, é trazer o indivíduo para o contexto, numa questão dele entender que ele faz parte daquele todo, que ele é peça importante daquilo, e ele tem a responsabilidade deles
naquela situação, naquele grupo, na própria vida, etc. Então, inclusive, essa questão de observador, talvez ela fale isso também mais à frente, na física quântica, né, o que está sendo, o observado é influenciado pelo observador. Na física quântica é assim. Você tem um objeto, uma partícula. Quando tem observador, ela está em movimento. Quando não tem, ela não está. E a gente sempre vê... Ela funciona em função do observador. E a gente sempre vê o passado, por causa do tempo da luz do sol. Ele bater no objeto. Sempre. Estou vendo o web passado. Claro que são milissegundos aí. Aqui também fala da questão da responsabilidade, mas a omissão também é uma responsabilidade. Claro. E às vezes você fazer coisas do outro também é uma responsabilidade. Então, é o que eu vejo aqui, que muita gente fala assim, eu estou sobrecarregado. Eu falo isso por experiência própria. Então, a pessoa também, ela tem a responsabilidade dela, que ela pegou o serviço do outro. O fulano faz isso, o Beltrano não faz aquilo, porque você faz. Tá vendo? É de assumir, né? Isso. Não, é por causa do... eu faço porque o fulano não faz. É você que escolheu fazer. Então, o outro não faz justamente porque você faz. Exatamente. Que foi o que ela falou aqui. Que o excesso do esforço de um enfraquece a favor da ociosidade do outro. Né? Então, é isso. E outra coisa que eu entendi que ela falou aqui também é no sentido assim, muita gente fala assim, mas o fulano fez isso. Não é o fulano que fez, a responsabilidade é dos dois. Se ele fez, ou você permitiu, ou foi alguma omissão, ou a forma como você se apresenta. Uma coisa que eu vejo muito em mim, às vezes eu vou reclamar, a pessoa fez isso comigo. E a minha parcela de responsabilidade? Eu não sou isenta dela. Pode ser que eu permiti, pode ser que eu sempre fiz, e aí um dia eu não quis fazer mais. Pode ser qualquer coisa. Eu dei permissão de alguma forma, né? Então, é uma escolha. De todo jeito, é uma escolha. Você pode escolher como você vai reagir também perante aquilo que aconteceu. Eu até li, eu estava estudando o livro dos mensageiros com os meninos no culto, né? E ele citou um texto indiano, né? Falando da questão da cobra, né? Que a cobra atacava. Aí os homens tinham medo da cobra, porque a cobra atacava. E todo mundo reclamava. Aí chegou nele e falou assim... Ele chegou e falou assim na cobra, a senhora ataca todo mundo, assim, ninguém gosta da senhora. Como? Se você ataca todo mundo, como que alguém vai chegar perto de você, você vai ter amizade e tudo. Aí ela parou de atacar e começou a ficar amiga das pessoas. E aí, depois de um certo tempo, começaram a atacar pedra nela, fazer ela de boba. Aí ela falou, mas você falou para eu, né, que eu não poderia atacar. Ele falou assim, mas também não falei que você não poderia se defender. No caso, eu senti como se sibilo que a cobra faz. Né? Não falou que você não podia fazer o sibilo. Então, tipo assim, você também não vai deixar com que a pessoa te agrida. Então, é como se fosse um rugido do leão. Você já vai fazer já para se defender. Então, entra mais ou menos nisso. É a responsabilidade, é o dizer sim, sim, não, não, que Jesus falou. Então, do mesmo jeito que você fala, quando você se omite, ou quando você abre mão de algo, você está escolhendo também. Então, de todo jeito, você participa. Ele não é só um observador. O fulano fez, o ciclano fez, eu fiz. Na verdade, é ação e reação, né? Uhum. É o tempo todo, ação e reação, ação e reação. Exatamente. A posição do Marcelo também fantasmagórica.
Quem quer continuar a leitura? E uma coisa que eu li hoje também, no budismo, falando da questão do orgulho, que é uma coisa que eu me pego muito. Eu sou muito orgulhosa e eu não sabia. E aí fala como tratar o orgulho, né? E o tratamento do orgulho é a gente ver que a gente faz parte de um todo, como se fosse um quebra-cabeça, que é o que ela fala aqui, né? Parte de um todo. E não você ajudar o outro pensando que você está acima dele, mas que você se encaixa dentro daquela peça. Que foi o que ela falou aqui, ó. A onda é o mar, embora o mar não seja a onda. Então, quer dizer, você é uma parte do todo. Do mar. Você não é nada. A onda sozinha, ela não é nada. Né? Então, isso é uma coisa que trabalha muito o orgulho. Exatamente. Tinha um filósofo pré-socrático, o Parmênides, que ele falava, quando você entrava no rio, aí você saía, entrava de novo, já não era o mesmo rio. Que não era a mesma água, né? Mudou, teve a corrente ali e tal. Quem vai ler? Falei. Tal compreensão do mecanismo existencial deflui de uma capacidade maior de amadurecimento psicológico do homem, que já não se compadece da própria fraqueza. Porém, busca fortalecer-se. Tampouco se considera inferior em relação aos demais, por saber-se detentor de energias equivalentes. O seu é o mesmo campo de luta, no qual todos se encontram com idênticas responsabilidades, evitando marginalizar-se. Se o faz, tem consciência de que está conspirando contra o equilíbrio geral e que ficará a só, desde que todo se refará, mesmo sem ele, criando e assumindo nova forma. Mergulhado na harmonia geral, o homem deve contribuir conscientemente para mantê-la, observando-a e, com ela, identificando, observado e em sintonia diante do conjunto que também o envolve no ato de observar. Acabou. Nossa, pequenininho esse, hein? Pequenininho. Essa posição, né, que ela fala do observar e de ser observador. Ser observado, desculpa. Olha, caramba, cara, olha a importância e a responsabilidade. Eu observo. Quando eu observo, eu estou na posição de julgamento. Posso me colocar nessa posição de julgamento. Só que eu tenho que lembrar que ao mesmo tempo que eu observo, eu sou observado. Sim. E se eu julgo, eu posso ser julgado da mesma forma. Percebe? Tem um livro, vou te interromper, só um raciocínio, mas joga um pouco disso, do Michel Foucault. É o Vigiar e Punir. Talvez seja a obra-prima dele. E o que acontece? Nesse livro, ele faz um estudo sociológico de uma prisão ideal. E nessa prisão ideal, os detentos ficavam todos isolados, né? E eles eram monitorados o tempo todo e tinham espelhos. Por exemplo, tinha um guarda só que pelo sistema de espelhamento, dava a impressão que tinham 10, 12, 15, assim por diante. E o que acontece? Essa prisão, aí ele conta, ele faz todo um modelo, toda a história do livro. E aí o que acontece? Ele projeta o seguinte, que mesmo sendo uma ficção fake, quando nós temos assim, igual ele fez, né? Ele fez um espelhamento lá que tinha a impressão que havia várias pessoas olhando. Hoje a gente teria um sistema de câmera, enfim. O que acontece? Que havia sim uma compreensão de que você estava sendo vigiado. Mesmo isso sendo de maneira ilusória. E aí os presos tendiam a ser mais respeitosos. Entendeu? Então,
Se a gente for analisar isso do ponto de vista da nossa consciência, estou fazendo algo. E aí, só que assim, o espelho é a minha consciência. Legal. Eu estou sendo vigiado por mim. E é verdade. E de maneira amplificada. Igual a gente já comentou isso. Talvez essa encarnação seja a primeira que a gente não vai matar alguém dolosamente. Uhum. Posso matar alguém culposamente, com legítima defesa, sei lá, a gente não sabe. Mas uma que você foi lá e falou, vou matar. Talvez seja a primeira. Por quê? Porque hoje você já tem uma consciência despertada que isso não é correto, né? E também você tem o próprio juízo. Isso é uma coisa já implantada. Eu não vou matar uma pessoa. Eu não posso matar. Porque a gente já aprendeu isso, né? Exatamente, mas nós Provavelmente a duras penas. Deixa eu ver uma coisa aqui. vamos... A duras penas a gente aprendeu isso. É outra grande, eu vou falar. Então, é um texto curto, Nossa, mas de grande profundidade isso, né? De você, olha só, você assumir a responsabilidade, porque você está inserido, você altera o sistema à sua volta, como a onda do mar lá. Se a onda tiver agressiva, o mar vai estar revolto. Se a onda estiver calma, o mar vai estar tranquilo. Então você contribui para o todo ali, do conjunto que você convive. Então você em sintonia, e você então precisa entender da importância da sua responsabilidade no processo para com o todo e para consigo mesmo na questão individual. Por quê? Enquanto você observa, julga, aponta, também você é observado, julgado, e mais profundamente o seu exemplo. Você está sendo observado pela sua própria consciência. Você está fazendo seu auto-julgamento também. Quando você morre, o que sobra? Quando você morre, o corpo físico, o que sobra? Perispírito. Ah, minha caixinha está acabando. Perispírito. É? E aí o E a que sobra? consciência. 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 Exatamente. Profundo. É claro, e aí o que acontece? A gente também faz aquela autocrítica coletiva e também pessoal, né? Assim, individual. A Pamela comentou do orgulho, eu também tenho. Puta merda, não vou falar a palavra. Mas é difícil, né? Aquela luta constante. E o que acontece? Como a gente tá nessa sociedade combustão, né? Eu falo, ela é líquida, ela muda toda hora e tal. Se eu conseguir chegar lá. E aí o que acontece? Nós também somos um pouco isso, essa coisa. Olha, não consegui. Traz o mouse para a esquerda. Aí consegui. Aí deu certo. Entendeu? A gente é um pouco dessa combustão também. Quem que tá entrando? Marcelo? É. Sacanagem, a gente fala assim, acabou, obrigado. Uai, espero que sim. Às vezes demora para aparecer. Então podem esquecer que a Marcela é na viagem, né, gente? Então agora vamos encerrar, fazer a prece de encerramento. Ah, Marcelo chegou. Ai, não consigo fechar aquele negócio. Pô, sacanagem. Eu falei, nossa, agora que eu entrei. Mas eu não quero te contar. Acabou mesmo? Tá acabando, tá acabando. Acabando. Marinês, falou. Oi. Eu tô quietinho escutando. Tá viva? Eu tô viva. Eu tô aproveitando, ficando caladinha para aprender. É a melhor forma, né? Gente, eu tô aqui também. É. Nós estamos uma O meu marido não ficou, não, é? Dizem que ele tá chegando. Ah, tá. Então tá bom.
Marcela, esse capítulo foi curtinho, 2 páginas só, menos de 2 páginas. E eu queria ter visto, porque eu gostei da leitura. Queria ter acompanhado. O que a gente entendeu é o seguinte, que ele fala dessa questão de que, além da sua condição de responsabilidade no meio que você está, né? Porque você observa, mas você está inserido ali, então você tem responsabilidade sobre as suas ações. A questão também do observar e ser observado, ou seja, a gente julga o outro, julga o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo estamos sendo julgados. E aí o Léo até deu o exemplo aqui, né, de que esse julgamento, além de ser do outro, é também da própria consciência. A gente faz o auto-julgamento. Então, assim, a responsabilidade das nossas ações no meio em que estamos, que afetam o ambiente e as pessoas à nossa volta, e nós temos que assumir essa responsabilidade, parar de ficar pondo culpa nos outros, parar de, eu não mereço, isso é injusto, foi culpa do fulano. A Pamela falou que, às vezes, na omissão de um, prejudica o outro, né? Eu assumo muita coisa, e as pessoas à minha volta não fazem nada. Eu assumo na desculpa de que a culpa é de quem não faz nada à minha volta. Só que quem não faz nada à minha volta, não faz porque eu faço. Então, de quem é a culpa? Percebe? O que você ia falar? Você falou assim, não pode xingar e você não terminou. Não terminei. Só que eu não lembro o que era. Você estava falando do orgulho? Outra coisa que a gente... Ô, Wellington. Oi. Ô, Wellington. E a gente faz, principalmente nós, mulheres, a gente faz isso muito no dia a dia, né? Porque se a gente for prestar atenção, às vezes você está fazendo uma coisa em casa, você pede para um filho, para um marido fazer alguma coisa, pode deixar que daqui a pouco eu vou fazer. E nada, não faz nada. E aqui lá a gente perde a paciência, vai lá e faz. E aí é que está o erro, né? Porque aí você fica sobrecarregado. Tem essa leitura da Joana, me lembra muito um ditado que eu costumo dizer, que é o seguinte: onde tem um sobrecarregado, tem alguns folgados. Porque a gente, não é? Tem alguns folgados. Então, assim, aqui em casa, eu sempre peço para os meninos me ajudarem e tudo mais, mas eu prefiro pegar a briguinha, ficar atrás, empurrando, espetando eles para fazer, do que fazer para eles, sabe? Mas é isso aí, é mais ou menos de acordo com essa leitura aí, né? Isso é no dia a dia, no trabalho da gente, né? No trabalho também você tem que tomar cuidado, porque isso é danado para acontecer. Então, se você não prestar atenção, quando você vê, você está fazendo serviço do outro. E também aquela parte que falou assim, eu não sei se foi a Pamela que disse isso, ou você, eu acho que foi a Pamela, ou então a Cris, que comentou assim, você faz uma coisa sempre, daquele jeito, e não, você aceita uma pessoa fazer uma coisa que não está totalmente correta no teu ponto de vista, que para você está errado, mas para você não ter conflito com aquela pessoa, você deixa ela fazer, tá? Um dia você perde, você cansa. Aí você fala, olha, eu não quero mais participar disso, eu não quero mais fazer isso, porque não é do jeito que eu quero, eu não me sinto bem com isso. Aí aquela pessoa pega e fica assim, muito chateada às vezes, ou muito brava, ou perde amizade, alguma coisa assim, mas a culpa realmente é nossa. Por quê? Porque a gente sabia que aquilo lá não estava de acordo com o nosso ponto de vista, com o jeito que a gente queria fazer, mas às vezes, por não querer ter conflito, aceitava aquela situação. E aí o que acontece? É o que eu falo, gente, a gente tem que ser a gente mesmo, sabe? E o mais simples possível, o mais natural possível e o mais verdadeiro possível.
porque isso aí é danado, é o que pega, e a Joana pegou o calcanhar de Aquiles de todo mundo, né? Que é o que pega na gente no dia a dia, é saber lidar com esses probleminhas aí, né? É só isso, Wellington. Beijão, Marinês. Que a Verdade. gente espera juntar, aí quando você vai falar, você fala coisa que você não precisa. Então, na verdade, ao invés de julgar a pessoa, falar, você não está fazendo do jeito que eu quero, aí a gente deveria falar assim, não é melhor, eu acho, o que você acha dessa ideia de fazer dessa forma? Às vezes a pessoa... Você concorda, né? Você concorda? Então, às vezes, você já resolveria, já ensinaria a pessoa a fazer do jeito certo ou do jeito que você gosta, e aí não ficaria uma questão tão dura. Porque quando a gente vai falar, às vezes a gente fala chamando atenção. E isso a pessoa leva para o lado que, tipo, tá chamando a minha atenção. Mas eu posso falar uma coisa para vocês, e é uma coisa que a Alexandra falou ali, e é verdade. Às vezes a gente fica tão cansado de ficar falando, tão cansado, porque assim, vai chegando um ponto que você não tem mais aquela paciência para ficar, faz, fulano, tem que fazer, você não fez ainda, fulano, você tem que fazer aquilo ali, fulano. Que aí essa parte de você pegar e fazer, o tempo que você ficou perdendo de falar para a pessoa fazer, você vai lá, faz, acabou, resolveu, pronto. Então, mas é o que Só ela que não fala resolve. Isso não resolve. Que com o amadurecimento psicológico, compadece da própria fraqueza. Quer dizer, da gente e da dos outros. Então, você vai ter mais paciência. Quando a gente perde a paciência? Quando a gente não compadece da fraqueza dos outros. Então eu vou ter que nascer de novo. Essa informação tá difícil. Não é fácil, mas é o que é onde a gente entra na história do orgulho de novo. O orgulho é a falta do amadurecimento. Por quê? Porque será? Eu aprendi uma coisa, eu vou falar, até a Alexandra me abriu o olho. E depois, assim, eu fui pensando, a gente quando é jovem, mais jovem, quando os filhos, principalmente os filhos, né, são pequenos, e a gente está em condições, está com mais energia, está com mais disposição. No meu caso, que eu não trabalhei fora depois que eu casei e tive filho, você acostuma a fazer porque, por exemplo, no meu caso, eu tinha disponibilidade de tempo, entendeu? Então eu deixava a criança por conta das atividades dela, de estudo, brincar, e sempre tomei a responsabilidade para mim. Isso é um erro muito grande que a gente comete, né, na maternidade, na paternidade. Por quê? Chega a hora que a gente precisa quando eles começam, né, ficam adultos, jovens, na hora que você precisa da ajuda, entendeu? Para inserir eles no comportamento de ajuda, é muito difícil, entendeu? Por quê? Porque você fez a vida inteira. Quer dizer, é certo aqueles pais que põem os filhos desde pequeno mesmo para fazer certas tarefas, é obrigação, tem que ter esse comportamento mesmo. Porque eu vejo que como eu não tive esse comportamento, aí chegou numa hora que eu espero a ajuda do filho e ele não quer ajudar. Por quê? Porque hoje ele faz uma faculdade, ele faz um estágio, entendeu? Então, assim, você não insere, eu não inseri no meu filho, enquanto criança, ele fazer a obrigação doméstica. E isso é um erro. Por mais que você tenha disponibilidade de tempo ou não tendo, você tem que colocar para fazer enquanto é criança, entendeu? Começar com 7 anos, com 8 anos ou até mais cedo. Porque na hora que você for precisar, na verdade, que você tiver mais, tipo, né, mais velho, mais cansado,
você vai ter a ajuda que você precisa. E a gente comete muito esse erro. Eu cometi, entendeu? Eu falo por experiência própria. De vida. Verdade. É por isso que. Então, Mas é por isso que o culto no lar. Marinês, nós Desde cedo. fazemos isso. Desde cedo é muito importante, porque no culto do lar, com o estudo do evangelho, tá, essas coisas vão sendo mostradas para todo mundo. Então, se você tem uma reflexão, pode ser criança, pode ser idade, enfim. Faltou culto no lar, mais. Oi, Marcela, fala, Marcela. É muito importante. Marcelo. Ela me quebra. Assim. Ela fica levantando a mão. Olha lá. Fala, Marcelo. Nossa! Eu acho que eu já até esqueci. Olha que Tô demônio. Tô brincando. Não, é que eu acho muito interessante esse ponto de vista. Depois que eu entrei pro centro, né, trabalhando, aí hoje eu vejo também algumas situações. Quando vocês falando assim, de fazer o certo, fazer o certo. Eu, a duras, assim, penas, depois que trabalhei no centro, eu entendi o seguinte. Não tem o certo ou errado. Tem cada um seu jeito de fazer. Então, se você está numa situação de coordenar determinada atividade e você quer que o resultado seja X, cada um vai ter o seu jeito de chegar nesse resultado X, entendeu? É igual uma matemática. Você tem na matemática 2 mais 2 são 4. Cada um chega no resultado de forma diferente, mas o resultado final é o mesmo. Então, eu aprendi que a gente tem que respeitar o que cada um está fazendo, porque cada um tem o seu método. Não é porque eu acho que o chão tem que ser lavado com detergente e depois água sanitária. E a pessoa lava água sanitária e depois detergente, que o resultado não vai ser o mesmo, sabe? Então, a gente, entendendo que cada um faz de uma forma específica, e a gente respeitar essa forma que a pessoa está fazendo, nos determina, nos indica que você está respeitando o espaço da pessoa e que você está mostrando para a pessoa que ela é capaz de fazer aquela situação, independente de você achar certo ou errado o método que ela está fazendo. Entenderam o que eu quis dizer? Sim, senhora. Marcelo, Quantos homens você tem na sua casa? Então, Alexandra, na verdade, eu tenho. Pergunta para em questão de pontos masculinos, assim, é até interessante. Porque que até a Marinês falou a questão dos filhos. Eu até estava conversando isso com a Duda hoje. Quando eu era jovem, pequena, lá em Barbacena, eu ia para casa da minha avó e eu tinha 12 anos, ou menos. Minha avó fazia almoço dia de domingo, eu automaticamente levantava da mesa e falava, vó, vou lavar suas louças. Isso é uma questão de muito mais personalidade da pessoa. A mãe cobrar, óbvio, porque você está ensinando seu filho ou sua filha que ela precisa aprender a fazer as coisas sozinha, porque mais para frente ela vai precisar fazer isso. Só que isso vai muita pessoa, chama-se proatividade, né? Você ter proatividade. Você vê isso muito no serviço. Quando você trabalha com muitas pessoas, tem aquelas que só fazem aquilo que o cargo dela exige. Se você pedir para ela fazer alguma coisa a mais, ou ela faz com uma vontade, ou ela não vai fazer e vai causar um mal-estar na situação. E tem aquelas que fazem o que o cargo exige, e quando ela vê a necessidade de um trabalho em equipe, e ela percebe que às vezes uma experiência que ela tem pode ser benéfico para a equipe, ela automaticamente já vai fazer, sabe? Então isso aí tem muito de personalidade mesmo da pessoa, né? É igual você falou, quantos homens eu tenho aqui em casa? Eu tenho 5. 5 homens e eu de mulher. Brincadeira.
Ai, ai. Vou lá na Era, casa da minha avó, era porque só isso. a louça, por exemplo, no domingo, né, que é o que a gente juntava lá, desde a minha bisavó, que ela fala assim, é a lei da vó Rita. Cada um pega o seu prato e lava o seu. Por quê? Porque ia todos os primos, todos os filhos, todos coisas. E aí cada um ia lá e lavava o seu, né? E inclusive os homens. Até meu avô lavava o prato dele. Então, isso depende muito do que a pessoa acredita de fazer. Por exemplo, lá em casa, quem lava a louça é o Breno. Até porque ele é o que mais consome. Né? Alguém tem que pagar por isso. Então, como eu faço muitas atividades, a gente divide as atividades lá em casa. É importante, Os né? meninos, por exemplo, a Isis forra a cama dela, guarda os brinquedos. E eu tento pontuar isso para eles. É importante. Se é o certo ou não, eu só vou saber depois, né? O que vai acarretar isso depois. Mas o que a gente tem que ter é a questão de perceber que a gente está mergulhado dentro da harmonia geral e que isso é sintonia, que é o que está falando aqui. E que a gente tem que contribuir para manter. Então, assim, se não chegou nessa harmonia geral, então a gente tem que ter consciência de que nós estamos também sem harmonia geral. A responsabilidade é de todos. São várias ondas no mar. Então, uma vai chegar mais longe, outra vai chegar mais perto, outra vai ser mais turbulenta, outra vai chegar mais calma, mas assim, todo mundo faz parte do mar. E é justamente esse amadurecimento psicológico que vai falar assim, compadece da própria fraqueza. Não, realmente eu ainda não aprendi isso. Igual a Cris falou, paciência, eu ainda não tenho. Eu não tenho. Orgulho, eu tenho muito. Então, você ter noção da sua fraqueza, do que fez de errado, né? E ter consciência. Não, eu não fiz porque realmente eu achei que eu estava fazendo certo naquele momento, com o conhecimento que eu tinha, no momento que eu estava trabalhando com aquilo, né? E uma coisa que eu li do Cortella hoje, que eu achei muito interessante, que a gente não aprende com os erros. Aí eu falei, não aprende com os erros? Não, a gente aprende consertando os erros. Porque se aprendesse com erro, nós ia errar para aprender. Então, é isso. A gente vê, não, isso aqui talvez eu poderia ter feito melhor, então eu vou consertar da agora para frente, né? Deixa eu tentar ver de outra forma, que é o que ela fala aqui. Você tem que estar nessa harmonia. Para você ter harmonia perto de você, você tem que vibrar, você tem que estar nessa sintonia de harmonia. De saber que cada um vai ser diferente, cada um vai colocar de um jeito, né? Uma coisa que me irritava quando os meninos eram pequenos, o Breno chorava demais. Mas me irritava profundamente. É uma pessoa mais velha chegar e tomar o Breno da minha mão e falar assim, não, deixa eu fazer ele calar. Eu já tinha tentado de tudo, né? Então, assim, às vezes a pessoa que está de fora acha que se faz melhor do que você que está ali dentro. E a pessoa conseguiu calar? Óbvio que não. Mas, assim, se tivesse, eu até levava para casa da pessoa. Não vou pegar, né? Me devolve amanhã, que aí eu durmo essa noite, né? Então, assim, às vezes a gente tem que se autocorrigir também, que é essa que é o amadurecimento psicológico, né? Mecanismo existencial. Esse amadurecimento psicológico se dá com o quê? Com a reforma íntima. Que é isso que ela está falando. Reforma íntima. Se eu não tenho paciência, como é que eu vou adquirir? A pessoa, não sei quem falou para mim assim. Agora eu estou me falhando a memória aqui. Sei que eu estava conversando com alguém e a pessoa falou assim. Lembrei. Foi na semana passada no acolhimento ali. A pessoa falou assim: eu não sirvo para ter paciência. Paciência é uma coisa que não faz parte da minha vida. Eu falei, você não pode falar isso. Né? Todos nós temos a capacidade de desenvolver qualquer recurso. Agora, se você fala para você que você não é capaz daquilo, que aquilo não é para você, quando que você vai desenvolver?
Ah, eu tenho que nascer de novo para ter paciência. Você nunca vai ter. Você vai ter que nascer de novo. Aí você vai chegar lá, vai desencarnar, vai arrepender, vai reencarnar. Aí você vai falar de novo, vou ter que nascer de novo para ter paciência. Você vai desencarnar de novo, você vai nascer de novo. Vou ter que nascer de novo. Não vou nascer mais, não. Fico lá na lama mesmo, tá tudo certo. Esse negócio não tá dando certo. Só chega. Já deu. Então, você não vai ter que nascer de novo. Você vai ter que tomar a decisão e a atitude de agir para poder construir aquilo em você. Não, isso Reforma aqui íntima. não é fácil. Isso aqui é assim. É um Reforma passinho de íntima. formiguinha, né? É isso. É um passinho de cada vez. Um exemplo interessante da questão da harmonia geral, da harmonia individual, que eu acho que ilustra bem. Eu acho que é essa questão da distribuição de afazeres, tal, de tarefas e tudo mais, foi a execução da nossa festa junina. Ah, sim. Por quê? Porque deu tudo certo, funcionou muito bem, foi muito legal, foi muito divertido, estava muito gostoso, estava muito bom, blá, 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 a áurea estava boa. Por quê? Embora tenhamos tido alguns entreveros, que é normal, principalmente quando pede para levar 200 sacos lá para o caminhão, acontece. Só que o que acontece? Esse foi um ponto que, olha, é um negocinho. Só que dentro todo, você teve o fulano que instalou a energia, teve o ciclano que fez não sei o quê, teve o ciclano que trabalhou não sei o quê, teve o fulano que fez a Cada cozinha, um fez teve sua alguém que parte. trabalhou na decoração, teve alguém que ficou no caixa, teve alguém que ficou na portaria, teve alguém que ficou ali distribuindo as fichas, teve alguém que ficou... Então, assim, você tem uma distribuição coletiva do trabalho. Cada um fez a sua parte. Eu não vou ficar mensurando, fulano fez mais, não. Cada um fez o seu trabalho, fez a sua parte. Então, isso que faz o que dá conta. E não faz sentido, não faz sentido, é uma coisa nesse tipo de fazer. E aí o que acontece? Funcionou, deu certo, sem nenhum contratempo, sem nada. E aí o que a gente já percebe? Para um próximo evento, o que acontece? Adesão muito maior. Entendeu? Você já percebe pessoas que não participaram do outro querendo participar. Você percebe pessoas que no outro, às vezes, ficaram mais secundárias, querendo funções ali, funções importantes, ali, funções Mais ativas. que vão demandar, às vezes, mais do que o próprio dia do evento. Exatamente. Então, é assim que funciona. Então, para você ter essa harmonia coletiva, não adianta. Tem que ter a harmonia do indivíduo. Entendeu? Tem que ter essa melhoria. E isso vale no microcosmo, que é uma casa. Isso vale num centro. Isso vai valer, obviamente, em macrocosmos também. Só que é mais complexo, porque você tem pessoas e espíritos diferentes. Mas isso já tem que ser batizado ali na casa da pessoa, com a família, entendeu? Com a questão coletiva, entendeu? Na escola, enfim, vários momentos aí. E lá vem a Marcia. Marcela, rapidinho pra gente terminar, Marcela, tá? pelo amor de Deus, você já tá na sua cama. Não, é rapidinho mesmo. É que você falando do microcosmo, aí a gente tá lendo o livro Evolução em Dois Mundos, né? Aí o André Luiz coloca que a gente, enquanto indivíduo, fazendo o bem, participando da coletividade, nós somos co-criadores do universo. Eu acho isso tão interessante, tão bonito, sabe? Que é uma forma da gente pensar na responsabilidade coletiva. Que eu fazendo o bem, e a forma que eu estou fazendo o bem para melhorar a energia do planeta, ou que seja, do ambiente, eu sou uma co-criadora do universo. Legal isso, né? Como a onda faz parte do mar. É a cocriação. Exatamente. Cada peça da máquina é importante. Cada peça, cada parafuso é importante para o conjunto. Parafuso, lembrei O parafuso ferrugem. É igual um quebra-cabeça. Deixa uma peça de fora pra você ver. A imagem vai ficar incompleta. Vai ficar incompleta. Então, E você sempre vai olhar para aquilo. Não, tá faltando. Você pode ser aquela do cantinho lá. mas vai fazer falta. Aquela, mesmo sendo, faz falta. Exatamente. E você vê justamente que não ficou harmonioso porque fez Faltou falta. uma. Então vamos encerrar, gente? Vamos agradecer então, primeiramente a Deus, claro, ao nosso grande amigo Mestre Jesus, pelas oportunidades da gente estar fazendo esse estudo. Claro, vamos agradecer a nossa irmã Joana pelo ensinamento que nos proporciona, nosso irmão Divaldo por ser o transmissor desse ensinamento, né, o condutor desse ensinamento, nosso irmão iluminado.
Que Jesus e Deus possam abençoar ambos abundantemente, né? Pela caridade de espalhar esse conhecimento para todos nós. E assim, com muita gratidão, e a cada um de nós aqui pela oportunidade, a confiança, nós encerramos com a oração que nosso amigo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus nos abençoe hoje e sempre.